Boa noite. Já já chega o entrevistador. Hoje as posições vão estar invertidas, o entrevistador vai chegar já já. Olha, Júlio, hoje eu é que dou boa noite, eu é que dou boas-vindas a todos e a todas que estão chegando. Hoje você é o nosso convidado, o nosso entrevistado, certo? Certo. Tudo bem contigo? Tudo e com você. Tudo bom também. Então tá bom. Você pode dar boa noite para mim, tá bom? Boa noite, João. Que isso, hoje é o próprio, disse o Márcio Carriere. Gabriela, boa noite. Tem várias pessoas que usam esses nomes, né, meio cifrados, né, esses Isso. codinomes, não consegue cumprimentar direito, né? O Edson, João Cícero, bem-vindos, bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente começa. Tereza, Letícia, finalmente. Letícia, finalmente vamos entrevistar o Júlio, é isso aí. Finalmente o Júlio vai falar um pouco mais. Eu falo bastante nas entrevistas. É, né? É verdade, você é um excelente entrevistador. História medieval, boa noite. Nós não sabemos quem é, né? É bem-vindo e bem-vinda do mesmo jeito. Júlio, quando eu estava me preparando aqui, fui desligar a TV, vi que o Milan tá perdendo, né? Olha, João, eu não reparei, mas seria até bom para quebrar um pouco a rotina das 7 vitórias seguidas no Campeonato Italiano e mais 3 na Liga Europa. Não, 5 na Liga Europa. Então é até bom, quebra a rotina, quebra a rotina. Ah, então tá bom. Eu não quis te desestabilizar com essa má notícia, não, mas ainda dá tempo. Boa Boa noite, noite, Maria Lígia. Lígia. Que prazer, que Obrigado pela honra você por presença. aqui, o Jocelyn. Jocelei. Sem o Jocelei, a revista de história não existe. É Exatamente. isso aí, sempre digo. Essa é uma frase original minha. Das poucas criações verdadeiramente dignas minhas nos últimos anos. Júlio, esperamos mais 2 minutinhos e entramos? Claro. Entramos oficialmente, né? Uhum. Legal. Olha aí a turma toda já chegando. Temos 45. Muito bem. Valdir observando vai Milan, é isso mesmo. É isso mesmo. Esse ano o Scudetto é nosso. Puxa saco, hein? É orientando seu? Não. Tá certo. Júlio, acho que é sempre bom, né? Lembrar que o vídeo fica disponível no perfil do Instagram da Revista de História, depois, logo após a nossa entrevista. Boa noite, Vinícius. E depois vai lá para a página, para o canal da Revista de História do YouTube, correto? Isso. Para os agregadores de podcast e agora vai para o blog também. Vai para o blog da revista também. Você tem muitas Ah, legal. entradas, né? E todo o Ótimo. material está lá, de todas as entrevistas anteriores. Certo. Muito bem. Então fica aí o registro. Às vezes alguém tem que sair um pouco antes. Ou então, ó, às vezes a pessoa só deu aquele entrou, né? Mas na verdade está fazendo outra coisa. Acontece também, né? Claro, claro. Faz parte desse mundo virtual. Vamos lá, Júlio. No meu relógio consta que são 6h05 em ponto. Vamos? Vamos lá. Pois bem. Então agora sim, formalmente, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais essa live da Revista de História. Dessa vez, o entrevistado é o criador, né, da live, o editor-chefe da revista, o professor Júlio Pimentel. Né? Júlio, antes de fazer a sua apresentação, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Quem agradece sou eu pela sua disposição de assumir esse papel, João, e por essa situação meio esdrúxula de estar aqui como entrevistado hoje. Não, não tem nada de esdrúxulo, só a posição que inverteu. Né? Você tinha que estar embaixo e eu tinha que estar na tela de cima, mas tirando isso, está tudo certíssimo. Bem, eu queria dizer então, antes de começar aqui com a entrevista, que o professor Júlio Pimentel Pinto é graduado, mestre, doutor e livre docente
pelo Departamento de História da USP. O Júlio deu aula por quase 20 anos no ensino básico. Entre 1987 e 1998, ele foi professor do Departamento de História da PUC, uma experiência a qual ele sempre se refere com muito carinho, não é, Júlio? Sim. Né? Posso dizer isso, né? Sim. E desde 1999 é, então, professor do Departamento de História da USP. O Júlio é um grande especialista no estudo das relações entre ficção e história, um tema o qual ele persegue e que o persegue desde 1992. O Júlio publicou cerca de 150 artigos, capítulos de livros no Brasil, no exterior, né? E também 9 livros, dentre os quais eu menciono aqui 3. Uma Memória do Mundo, Ficção, Memória e História em Jorge Luis Borges, Estação Liberdade, de 1998, A Leitura e Seus Lugares, também da Estação Liberdade, de 2004, e A Pista e a Razão, uma história fragmentária da narrativa policial, e Galáxia 2019. Também junto com o Flávio de Campos e a Regina Claro, o Júlio escreveu 2 coleções didáticas para ensino médio, Oficina de História, da editora Leia, de 2016, e também Escola e Democracia, editora Moderna, 2020. Foi membro da comissão editorial da Revista de História em 5 diferentes gestões e atualmente ele é o editor-chefe da Revista de História. A essa apresentação, eu gostaria de acrescentar que o Júlio é um professor adorado pelos alunos do nosso departamento, muito respeitado e admirado pelos seus colegas e é também um orientador inspirador. Né? É isso aí. Júlio, eu começo. Obrigado. Tudo verdade, absolutamente tudo verdade. Júlio, eu começo te perguntando qual foi o início do seu interesse, então, no estudo de história, de literatura. As 2 coisas surgiram juntas, uma delas chegou antes. Como, quando e onde a história e a literatura se encontraram na sua vida profissional e também na sua vida pessoal? Bom, João, obrigado de novo para você, para todo mundo que está por aí. E, olha, não, a literatura vem antes, né? A literatura vem antes porque a literatura vem desde que eu era pequeno. Sempre fui um leitor compulsivo, sempre fui um leitor obsessivo, né? A minha infância, ela foi entre jogos de botão e livros. E a história chegou meio de surpresa. Uma semana antes de eu preencher a ficha para a FUVEST, quando eu desisti de prestar arquitetura e me inscrevi no curso de História. E daí fiz o curso de História 82, 85, né? Me formei em 85. E logo depois entrei no mestrado com trabalho com História Política, orientado pela Lígia, que tá nos assistindo, né? Uma orientadora inacreditável. Mas era um estudo de História Política que aos poucos foi virando um estudo de História, um estudo dos discursos dos militares na política argentina. Ou seja, de alguma forma, a ideia de trabalhar texto foi se infiltrando. E há 2 marcos também anteriores. Um foi durante a graduação, ainda, quando no curso da Lígia ela levou para dar uma palestra o Jorge Schwartz e o Néstor Perlonger, e aquela aula me marcou muito. Está passando um gato aqui. Aquela aula me marcou muito. E depois, no mestrado, eu fiz uma disciplina com o Jorge, na literatura hispana, que também foi muito chamativa. E eu lembro até hoje que quando eu defendi o mestrado, na saída, eu dei uma carona para a Lígia está aí, ela talvez se lembre. E no carro, eu estava levando ela para casa, falou: e agora, o que você pretende fazer? Eu falei: agora eu pretendo trabalhar com literatura, Lígia. Eu não sei se ela é Sama ou Borges, mas vai ser literatura. Falou assim: eu já imaginava. E daí é isso, é claro, tem leituras que também fazem essa conexão, né? Acho que durante a minha graduação e durante o mestrado, principalmente Foucault, né? As Palavras e as Coisas é um livro que me marcou irreversivelmente. Ele começa falando do Borges, isso, Júlio? Exatamente, ele abre falando do Borges, exatamente. O idioma analítico de John Wilkins, né? Ele cita uma passagem do idioma analítico de John Wilkins. E
e conversas, né? Conversas. Eu tive a felicidade de ter proximidade por algum tempo, porque pai de um grande amigo meu, cujo Alexandre Barbosa, e daí eu conversava, o João era sempre uma figura muito inspiradora, né? Assim como a Lígia, assim como o Jorge, né? Esses meus professores decisivos, e acho que foi se gestando aí. E daí é uma delícia, quando você começa a trabalhar com literatura, não tem aquele negócio que você cansa, não. Fica tudo bem, fica tudo bem. É isso aí. Ô, Júlio, e os estudos sobre literatura e história, a convergência dos dois formando um campo, eles não são propriamente uma novidade, né? Eles não são uma convergência recente, inclusive no Brasil. Em que pé estão esses estudos? E se é possível aqui também, em poucos minutos, mas no tempo que você quiser, claro, dá para fazer uma história com um apanhado crítico desses estudos no Brasil, talvez? Fala um pouco sobre história e presente do estudo de literatura e história, por favor. Olha, João, sim, bom, tá lá no Febvre, né? Antes disso está no Michelet, né? O olhar para a literatura tá em muitos momentos, em muitas partes, em muitos autores, sendo ou não o centro da discussão, sendo ou não a chave, mas está presente em muitos autores. Aqui no Brasil, embora tenha aparecido em uma ou outra ocasião, tem lá um livro antigo do Nelson Werneck, né, coisas assim, mas sobretudo a partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, que ganha mais corpo. E daí acho que há dois nomes decisivos, que são Maristela Bresciani e Nicolau Shevchenko, que abriram as portas para que muita gente pudesse vir depois, né? Muita gente pudesse vir depois. E, embora haja muita semelhança, eu sempre lembro isso para os meus alunos ou em cursos que eu dou sobre o tema, embora haja muita dessemelhança entre o trabalho que o Nicolau faz, o trabalho que a Estela faz, há uma presença benjaminiana por trás dos dois, que de alguma maneira orienta o olhar sobre a relação literatura e história. Agora, o mais importante é que em nenhum dos dois casos, talvez pelos estilos pessoais e pelas circunstâncias também que essas pesquisas se deram, em nenhum dos dois casos houve uma disposição de criar uma igrejinha, uma panelinha ou coisa do tipo. De maneira que a proliferação dos estudos sobre literatura e história sempre se deu de maneira muito plural. Há muitos caminhos, né? Então você tem lá na Unicamp o Sidney Chalub, que trabalha de um jeito, você tem várias pessoas que trabalham das mais variadas maneiras. E hoje, especialmente, vive um certo florescimento, né? Eu gosto de achar isso, eu gosto de enxergar isso. É engraçado porque logo que eu comecei a orientar, uma vez uma orientanda minha primeira orientanda, na verdade, Marisa Montruc, ela apresentou um projeto que era um trabalho muito interessante, discussão de história e literatura em Cortázar. E daí o projeto voltou, né, pediu de bolsa, o projeto voltou e as pessoas que avaliaram esqueceram um bilhetinho lá dentro, na época era tudo papel, no meio da pasta, um bilhetinho que elas ridicularizavam o projeto. Assim, eles acham que isso é história, né? É mesmo? Eu fiquei muito chateado, a Marisa ficou arrasada, tanto que depois ela acabou saindo da história, eu continuei acompanhando o trabalho dela, mas ela terminou na literatura hispana, orientado pela Ana Cecília Olmos, trabalho maravilhoso, mas isso foi em 99. Bom, de lá para cá se passaram 21 anos. Hoje ninguém mais faria isso, né? Eu acho que esse é o principal indício de que esse campo se consolidou. Insisto, tem trabalhos de todos os tipos. Você tem muitos jeitos de entrar na discussão, muitos jeitos de pensar a relação ficção-história. Mas, principalmente, você tem gente fazendo isso em tudo que é lugar. Vira e mexe, aparece aqui, ali, não, uma discussão. E todas as áreas, né? Em todas as áreas, em todas as instituições. Né? Tem um monte de trabalho no Rio, tem trabalho em Minas, Ceará, na Universidade Federal do Ceará já fez trabalhos excelentes, no Nordeste, no Sul. Então, eu acho que hoje o cenário é um cenário de reconhecimento de que, sim, é possível trabalhar com ficção história, que isso não é um exotismo, que isso não é nenhum tipo de traição ao lugar do historiador, ao espaço do historiador. A Carolina está observando que ainda há resistência. Sim,
ainda há resistência, mas ao mesmo tempo que há resistência, é uma resistência mais tênue e a gente consegue lidar com. Né? A gente consegue lidar com, não é mais... Bom, é difícil conseguir bolsa porque hoje é difícil conseguir bolsa para qualquer trabalho, né? Porque falta bolsa. Mas não é mais difícil do que um trabalho sobre um tema canônico, aqueles temas assim esquisitos, né? Independência do Brasil, essas coisas desse tipo, história do tempo, né? Essas coisas assim. Não acho que seja mais difícil do que outras áreas. Então acho que está consolidado e principalmente, que é o mais importante, é muito, muito, muito diversificado o que se faz. Muitas vezes, e eu acho isso importantíssimo, muitas vezes você recebe um projeto para avaliar, ou você vai para uma banca, alguma coisa assim, e você percebe que o sujeito trabalha com a relação história-ficção de um jeito totalmente diferente daquele como você trabalha. Mas faz direito o negócio, né? Desenvolve bem, é adequado o instrumental a que ele recorre, etc. Você diria, então, que esse campo ele é, por natureza, refratário a comportamentos sectários, ou você acha que isso foi a história da constituição do campo, ou as duas coisas? Corremos o risco de, daqui a algum tempo, esse campo também ensejar os seus sectarismos, ou você acha que a própria natureza dele já é suficiente para evitar que isso aconteça? É difícil falar do futuro. Eu tendo a achar, ou pelo menos eu gosto de achar, talvez seja uma vontade de que isso não aconteça nunca. E gosto de achar isso não só a partir do panorama passado e presente, mas também em função da bibliografia ser uma bibliografia extremamente plural, quer dizer, você pode entrar por um viés marxista, você pode entrar por um viés Foucaultiano, você pode entrar fazendo uma evocação lá de certas balizas liberais, você pode recorrer a uma metodologia de trabalho direto com o texto literário, você pode trabalhar numa instrumentalização do texto literário. Eu gosto mais de algumas dessas coisas, eu gosto menos de outras, mas eu acho que, por definição, como um território de fronteira, né, como um território de fronteira, e isso o Nelson faz uma boa observação, né, essa passagem, né, como um território de fronteira, ele sempre é mais poroso, ele é sempre mais instável, o que traz alguns problemas, mas, por outro lado, dificulta também sedimentações. Continuando nas metáforas geológicas. Ótimo. Júlio, e por favor, comenta essa concepção, eu sei que você é crítico dela, que você a combate, de que o estudo da literatura serve como uma espécie de subsídio ao estudo da história. Isto é, a literatura seria uma boa fonte para a história, a literatura revelaria o contexto histórico, a literatura serviria nada mais do que ao estudo da história, mas não da história da literatura, né? Comente e critique essa concepção, por favor. Eu digo critique porque eu sei que você é crítico, não é, dela. Eu acho que muitas vezes acaba sendo uma simplificação do debate, né? E, ao mesmo tempo, uma banalização do diálogo entre ficção e história, né? Esses termos, a literatura como fonte, a literatura como reflexo, a literatura como espelhamento, a literatura como contextualização ou balizada por uma contextualização. Acho que há sempre uma simplificação, e essas simplificações elas recorrem a metáforas, né? São metáforas. A metáfora do espelho, por exemplo, é uma metáfora muito antiga. Lá no Sobre o Amor, né, do Amor, que é de 1822, o Stendhal comenta isso de forma irônica. Fala assim, espelho, literatura como espelho, ficção como espelho, só se for um espelho em movimento numa estrada. E o Peter Gay, inclusive no Represálias Selvagens, ele diz assim, Stendhal levantou a questão do espelho em movimento, além de um espelho em movimento numa estrada, é um espelho que mais refrata do que reflete e tal. Porque na prática essas metáforas elas partem da crença, quando você fala em espelhar, bom, primeiro crenças numa razão triunfante, né? Porque para que se espelhe, para que se reflita é necessário luz, né?
partem da crença de que o significado já esteja presente no referente e que, portanto, o texto, qualquer que seja, inclusive o ficcional, ele vai ser só, não é, o rebatimento desse significado que já estava presente no referente, né, na experiência vivida, diretamente vivida, né, realidade, se quisermos chamar assim e tal. Tanto que o Piglia brincava, numa passagem dos diários, ele relata um dos muitos bate-boca dele com a Beatriz Sarlo e com o Carlos Altamirano, na época da Ponto de Vista, né, da revista Ponto de Vista, e a Beatriz e o Altamirano insistindo nessa coisa do refletir, que a literatura refletia e tal, fala assim, apaguem o refletor, apaguem o projetor, apaguem o projetor. E em seguida ele é categórico. A literatura não espelha nada. Porque o referente ele não traz o significado em si. Não é? É no processo de narração que a gente constrói o significado. É aí que você produz o significado. O significado não é inerente ao referente. E daí a gente pode avançar nesse debate por meio de leituras de autores que são centrais para essa discussão, como Barthes, já citei o Foucault também. Mas se a gente quiser simplificar e deixar as coisas mais bonitas também, há um poema do Eliot, não é? The Dry Salvages, que está publicado nos Quatro Quartetos, que é um livro de 1941, e não por acaso o Piglia usa uma passagem desse poema como epígrafe de Respiração Artificial, seu livro de 79, então, assim, vivemos a experiência, mas perdemos o significado. E a proximidade do significado restaura a experiência sob forma diversa. Ou seja, a gente volta a toda uma teoria da representação nesses versos, né? A gente, por meio da construção narrativa de significados, a gente retoma a experiência, mas daí já é outra coisa. Não é? Então, pensar a relação de história e ficção a partir dessas metáforas pode ser conveniente, pode ser simples, mas, na verdade, acaba banalizando demais a discussão e impede que a gente pense a construção narrativa dessas experiências. E é na construção, ao explorar a narração, a construção narrativa dessas experiências, que a gente compreende os processos de cognição que cada temporalidade consegue desenvolver em relação a si mesma, né? E a outras temporalidades, é claro. É assim que a gente compreende o contexto cognitivo em que uma determinada representação foi produzida, por onde ela circulou. Ou seja, a ficção é uma estratégia de representação, ela é uma narrativa que está colocada em diálogo, que pode ser colocada em diálogo com a história. E, de novo, eu vou citar o Piglia de novo, porque eu cito o Piglia o tempo todo na minha vida, né? Então não tem jeito. O Piglia, num determinado momento, eles assim, nunca me preocupou a ideia de que a literatura nos afastasse da experiência, porque para mim as coisas acontecem ao revés, a literatura constrói a experiência. Eu acho que um problema semelhante está quando a gente usa a ideia de fonte, não é? Porque a ideia de fonte, que aliás é muito frequente, a gente encontra muitos trabalhos, né, que recorrem à literatura e que sapecam lá, fonte, né, e os textos literários no meio da fonte. Fonte, claro, é uma ideia, é outra metáfora, lógico, né, mas é uma ideia muito vasta e pode sugerir uma instrumentalização do texto literário. É evidente que quando você lê um trabalho, um texto ficcional, assim como qualquer outra coisa, você pode extrair vestígios, né? Como fazemos de fontes, né? Você pode extrair vestígios, você pode extrair traços do passado e utilizá-los na produção de uma representação mais abrangente de uma experiência vivida. Em alguns casos, alguns estudiosos vão falar, algumas pessoas que estudam literatura e ficção, aqui no Brasil, sobretudo, dizem assim, não, sempre junto com outros materiais. Né? Eu já cansei de ouvir falar isso. Não dá para estudar ficção, só ficção. Se você é historiador, você estuda ficção, juntando a ficção com outros materiais, trazendo outros documentos que balizem, etc. Agora, isso pode trazer, pode até ser uma saída conveniente, não é, para o historiador, mas pode trazer muitos problemas. Por exemplo, o do sujeito que se dispõe a fazer uma espécie de cotejamento entre o texto ficcional e outros documentos para, aspas, verificar a veracidade das informações que estão no texto ficcional,
o que não cabe, né? Eu acho sempre que a melhor saída é estudar a ficção como um texto de forma isolada, não é? Como uma narrativa específica, que é aparentada à narrativa historiográfica, mas é distinta. É outra coisa, tem outros compromissos, tem outra dinâmica, tem outro funcionamento interno, né? Portanto, mais do que extrair elementos dela, o historiador pode buscar a sua forma particular de representação, de olhar o tempo, né? O olhar singular da ficção, um olhar deslocado. Né? O Ginsburg, lá nos Olhos de Madeira, fala assim, é um olhar ao revés. E eu acho a ideia muito bonita, né? Não deixa de ser, é uma alegoria, né? Não deixa de ser uma alegoria, mas olhar ao revés. E, ao mesmo tempo, é uma forma de compor uma imaginação moral acerca do tempo. Né? O Adorno fala que toda ação teórica comporta um elemento expressivo. Sim, e toda narrativa implica um universo de possíveis, de imagináveis, né? Daquilo que poderia ter sido e não foi. Quando eu digo que a ficção permite, é autônoma, né? como o Jader está destacando ali embaixo, né? A imaginação, quando eu falo que ela é uma forma de construir imaginação moral, que é uma coisa que está no Ginsburg, também numa entrevista que ele dá para Maria Lúcia Palares Burke, naquele livro, né, de entrevistas, que é uma forma de instigar a imaginação moral. Imaginação moral é aquela expressão de Edmund Burke, né, que vem lá do século XVIII, mas que foi retrabalhada no XX por muitos autores, tal como uma espécie de capacidade ética de você transpor, de você ultrapassar as barreiras da experiência privada e manifestar-se na arte, e perceber a capacidade de manifestação da arte. Né? Você parte do particular, você sai do particular, mas você volta para o todo, você volta para o mundo. Então, acho Sim. que é sempre melhor a gente abrir mão da instrumentalização, de usar a ficção, ou seja o que for, né? A música, o cinema, o diabo, como um acessório para ilustrar, para dar um cremezinho mais palatável no texto historiográfico e pensá-la como autônoma, né? Pensá-la como algo em si, que está em diálogo com a história. Sim, excelente. Eu estou aqui pensando, eu gostaria de te perguntar, enfim, uma espécie de uma pergunta cuja resposta pode ser mais conclusiva, né? Eu digo, mais conclusiva, pode acumular coisas que você vem colocando aqui. Como que afinal, então, a história se relaciona com a literatura? Mas eu gostaria, né? Quer dizer, se você pudesse, então, oferecer uma síntese disso, mas eu gostaria de destacar aqui uma observação do Eduardo Peruso, nosso colega, né? Ele grifou uma frase sua. A ficção é uma estratégia de representação, né? Com ponto de exclamação. Muito bom. Né? Sim, a ficção é uma estratégia de representação, mas ela é também uma estratégia de outras coisas, não é? Claro. E o mundo também tem outras formas de representação que não a ficção. Nesse sentido, então, nós podemos dizer, Júlio, que é mais ou menos natural que a literatura seja uma das estratégias de significação, de atribuição de concretude para a realidade social, como tantas outras, e que isso não desabonaria qualquer tentativa, então, de torná-la um objeto estranho à história. Quer dizer, já que ela representa a realidade, assim como há outras formas de representar a realidade, o estudo da literatura seria nada mais, nada menos do que um estudo da história social, tal qual disse também o Nelson Chapochnik agora há pouco. É isso? Eu acho que sim, mas o fato de ser, eu usei essa frase, né, uma estratégia de representação, né? Ela é uma estratégia de representação e, como estratégia de representação, ela é uma construção. A representação é essencialmente interpretativa, né? Diferentemente da análise, que é explicativa, a interpretação é um exercício de compreensão, você busca compreender. Né? Então, sim, estratégia de representação e estratégia de compreensão de uma experiência que pode ser vivida diretamente ou vivida por outrem, ou que você pode imaginar, mas que de alguma forma é pertinente, não é? Faz sentido, ela condensa
elementos, né? Então, talvez não natural, eu não usaria natural, mas sim, uma forma de representação que é meio inevitável que apareça na frente dos historiadores e os historiadores tenham que lidar com ela, tenham que enfrentá-la em algum momento. Claro que você pode enfrentar de vários jeitos, você pode contornar, você pode reduzir o espaço que você dá a ela, você pode reduzir, da observação do Nelson, você pode reduzir o espaço que você dá a ela, mas de qualquer maneira, sim, uma hora a gente se defronta com ela. E daí, mesmo que seja para pescar aquela epígrafe, né, que abre o texto e que de alguma forma orienta o leitor. Que essa é outra discussão que talvez exigisse uma outra live, né, a discussão da leitura, do lugar do leitor, etc. Né? Mas aquela citação que você, seja epígrafe ou uma passagem que você lança, ou alguma paráfrase. A gente faz isso de vez em quando, está escrevendo um texto historiográfico, está escrevendo algum ensaio, isso, aquilo, a gente parafraseia uma frase daqui ou dali, ou a gente usa meio fora de contexto. Né? Essa semana mesmo, escrevendo o editorial do número 179 da Revista de História, que por sinal está sensacional, mas eu não vou usar esse espaço para fazer marketing. Já fez. eu faço uma passagenzinha lá, escrevo uma passagenzinha, 1 ou 2 parágrafos, daí, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Bom, isso é Camões. Num determinado momento, escrevendo o texto, veio aquela imagem, né, que na verdade funcionou ali como um elemento de transição, entrou, para usar a sua expressão, entrou de forma quase natural ali, para guiar uma transição que naquele momento no texto eu precisava realizar entre 2 temporalidades diferentes. O momento de fundação da revista 70 anos atrás, o que a gente está vivendo hoje. Né? Então eu acho que há muitos usos e não necessariamente o uso precisa ser um uso intenso, né? Que você se debruce lá sobre um texto. Né? Tem várias pessoas acompanhando essa conversa que trabalham com literatura e daí fazem um trabalho sistemático. Né? Não necessariamente, mas eu acho que sim. Eu acho que, por bem ou por mal, por prazer ou com desgosto, mais cedo ou mais tarde o historiador se defronta com a literatura, com o cinema, com a música, com o teatro, com o diabo. Né? Sim. E quais as relações desse estudo, né, de história e literatura, por exemplo, com a crítica literária, com a teoria literária, com a linguística, com esses outros campos que têm os seus saberes específicos, têm as suas metodologias específicas, têm as suas autonomias disciplinares, não há dúvida nenhuma. Qual a relação entre essas coisas? Ou o que você poderia esboçar nessa direção? Olha, João, eu gosto muito... Opa, quase derrubei um copo d'água aqui. Eu gosto muito dessas zonas de fronteira e dessa metáfora da porosidade que eu usei agora há pouco para pensar esses lugares que são lugares imprecisos. Né? Muitas vezes a gente pensa na ideia da fronteira como delimitação, mas fronteira, muito mais do que delimitação, é porosidade, é uma certa dificuldade de diferenciar, é aquele território em que as cartas estão embaralhadas. Né? Eu acho que quando você se dispõe a atuar nesses territórios de fronteira, você precisa visitar o país vizinho. Né? Você precisa circular um pouco por esses territórios, por esses espaços estrangeiros. É lógico que se a gente fizer conforme você colocou logo no começo da conversa, se a gente fizer um recorte amplo das relações entre história e ficção, nós vamos ver muitas formas de fazer a abordagem, de situar o diálogo. Né? Desde, para pensar lá, o Balzac, o Tolstói, dizendo que queriam ser os historiadores do seu tempo, né? Fazer a história da nação. Né? O Balzac diz, eu quero fazer a história da nação. Né? E vamos encontrar também, há uma tradição, inclusive, muito sólida nos estudos
sobre história e literatura, de investigar a partir de elementos externos ao texto. Elementos biográficos, por exemplo, né? Ou ficcionais, ficcionais ou ideológicos, elementos ideológicos. Né? O que pode ser feito de maneira profunda, fazendo com que a circulação não se dê da história com esses campos que você citou, mas, por exemplo, com a sociologia. Não é? Aqui no Brasil é fertilíssimo esse debate, né? Você tem trabalhos extraordinários do Antônio Cândido, por exemplo, né? Para citar o máximo que se pode ter, em que você buscava balizas que, de uma forma, te permitissem continuar na história, por outro lado, passear pela sociologia, por outro lado, passear pela ficção, pelas manifestações artísticas, e você tem a simplificação, a banalização desse tipo de trabalho. Aquela coisa que muitas vezes vem de uma confusão, do sujeito supor que quem fala num romance é o autor. Então ele vai lá investigar o que está dito pelo narrador, pelo personagem, assim, olha só, o sujeito está defendendo tais ideias. Né? Isso, evidentemente, não faz nenhum sentido. Né? Quem fala no texto nunca é o autor. Né? Esse nunca, esse advérbio é para provocar. Nunca é o autor. Ele pode até... Matize esse advérbio daqui a pouco, por favor. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Ele pode até, de alguma maneira, estar presente ali, é possível que ele esteja de muitas maneiras, mas nunca a voz é a voz dele. Né? Nunca a voz é a voz dele. O Piglia, de novo, tem uma frase, e também é provocativa, em que ele diz assim: no mar de verdade, uma gota de ficção faz do mar todo ficção. Né? Por quê? Porque a partir do momento que você constrói um texto, qualquer tipo de representação, você investe em palavras, você investe em conceitos, você investe em relações entre palavras e em relações entre conceitos. Articula-se aí uma rede, compõe-se aí um funcionamento por meio do qual aqueles que lerão o texto apreenderão uma parte ou a completude dos significados que você buscou construir ali, movendo todo aquele arsenal, todo aquele instrumental a que você recorreu. Só que da mesma forma como ocorre no processo físico-químico das afinidades eletivas, que inclusive gerou um romance sensacional do Goethe, né? A partir do momento em que você tira um elemento dali e substitui por outro, ou insere um novo elemento, não é simplesmente uma operação de subtração e de adição. É uma recomposição daquela rede, daquele conjunto de relações. Né? Os termos, os conceitos, eles se reposicionam. A analogia mais ou menos óbvia é você, ao escrever um texto, e ao trabalhar nesse texto com conceitos que são da historiografia, conceitos que são da teoria, da história, conceitos que são da ficção, conceitos que vêm de todas as partes, você vai montando essa espécie de floresta de signos. E essa floresta de signos, ela acaba por ter uma articulação interna. A analogia óbvia é como uma montagem de cinema. Você monta o filme de um determinado momento, de um determinado jeito. Se depois você elimina uma parte, o significado que ele oferece ao leitor, ao espectador, no caso do filme, é outro. Né? Então, a brincadeira, a provocação do Piglia de que uma gota de ficção no mar de verdade torna tudo ficção, é porque a partir do momento em que há algum elemento ali que não seja verificável, todo o sistema, toda a rede de relações passou a funcionar segundo uma nova lógica. Né? Passou a funcionar como essencialmente imaginativo. Né? A Carla está observando aí que a gente acaba imerso nesse mar. Eu acho que é justamente isso. Porque o universo da ficção é essencialmente imaginativo. O compromisso da ficção, diferentemente do compromisso da história, é com a imaginação. Mas isso não impede que se produza ali uma outra percepção da verdade. Agora, e daí eu volto, eu dei essa longa volta para chegar no centro da pergunta que você fez.
acho que trabalhar nesses territórios de fronteira exige que você o tempo todo maneje instrumentais dos vários lados dessa fronteira. Se a sua fronteira é com a linguística, você tem que buscá-la na linguística. Se a sua fronteira é com a teoria literária, você tem que conhecer a teoria literária. Né? Senão, porque muitas vezes o que ocorre é que, pelo fato de a história e a ficção trabalharem com o mesmo repertório sígnico, a gente trabalha com palavras, a gente escreve, né? As pessoas perdem de vista com alguma frequência que elas têm instrumentais que são distintos. Não passaria pela cabeça de ninguém, ou espero que não passe pela cabeça de ninguém, estudar música sem conhecer linguagem musical. Estudar cinema sem conhecer linguagem cinematográfica, teatro sem conhecer linguagem teatral. No entanto, as pessoas com alguma frequência vão estudar literatura sem conhecer as minúcias, né? A lógica interna. Então, zona de fronteira é uma zona em que, para você se situar bem e para sobreviver, porque às vezes zona de fronteira é uma coisa meio tensa, né? Para você sobreviver, você precisa saber dialogar com os dois lados. Você precisa saber lidar com as duas línguas que são faladas naquele território, pelas 3 línguas, ou pelas 4, ou pelas 5 línguas. Então, acho que, sobretudo, o trabalho nessas zonas porosas, né? Eu volto à metáfora, porque o Robson agora há pouco pediu, inclusive, que se esmiuçasse um pouquinho mais. Eu não resisto, eu fico lendo aqui, porque trabalhar nessa zona porosa é lidar com uma diversidade de instrumentos e ser forçado a circular por territórios muito variados. Maravilha. Júlio, eu queria aproveitar essa imagem, né, do Pilha, uma gota de ficção num mar de verdade. Né? Há uns 2.500 anos atrás, os gregos acreditavam ou entendiam que a poesia era um gênero superior à história, porque ela era portadora de uma verdade que escapava à história. Ela era uma portadora de uma verdade direta, enquanto que a história dependia de cruzamento de discursos, de informações. 2.500 anos depois, qual a pertinência da gente pensar, então, história e literatura a partir da noção de verdade? Quer dizer, eu entendo que essa imagem do Pilha é uma imagem, mas faria algum sentido a gente dissociar a ficção da verdade? A ficção é portadora de verdade, não é isso? Ou estou enganado? Não, eu o acho que que você acha sim. disso? Não, eu acho que sim. Né? E eu gosto de provocar os alunos da história, lembrando essa evocação da tradição greco-clássica e a passagem da poética de Aristóteles, em que ele diz que a poesia é superior à história, porque a história conta o que aconteceu e a poesia fala do que poderia ter acontecido também. Né? Tem um sujeito muito famoso, João, muito famoso, inclusive é citado, não de forma elogiosa, mas é citado no que talvez seja o livro mais lido de todos os tempos, vulgo a Bíblia, que se chamava Pôncio Pilatos. E o Pôncio Pilatos, num dado momento, hoje diríamos cinicamente, diz assim: a verdade mora num poço. 20 séculos depois, o Noel Rosa transformou isso numa canção maravilhosa, né, que se chama Positivismo. Né? A verdade, meu amor, mora num poço. Né? Quem sou eu para discordar do Pôncio Pilatos e ainda mais do Noel Rosa? Agora, a gente tem que pensar qual é a peculiaridade dessa verdade. Né? O James Wood diz assim que na ficção o real e a verdade são uma questão de crença. Porque a verdade é outra. Nós historiadores, percebeu nós historiadores, né? Porque algumas pessoas dizem que eu não sou, mas eu sou. Eu continuo achando que eu seja. Nós historiadores temos um compromisso com a verdade. Né? Essa verdade precisa ser adjetivada, é uma verdade provisória, relativa, comunicacional, né? Como diz o Habermas, ou alegorizada. Né? Os hermeneutas vão falar lá em linha do horizonte, essas coisas.
essa verdade tem que ser, de alguma forma, especificada. Mas nós temos um compromisso com a verdade. A gente não pode inventar um personagem, a gente não pode atribuir características a um tempo, alterar dados documentais. Eu sei que tem gente que faz isso, mas não deve. A gente não pode lidar com nada que não seja documentalmente verificável. A ficção pode. O que não significa, e daí eu volto a outra questão, que ela também não trabalhe com verdade. Só que é uma verdade, para usar uma expressão do Philip Roth, é uma verdade torcida e retorcida. O Vargas Llosa fala em verdade das mentiras. Uma verdade que, na verdade, não pode estar à mão de ninguém. Uma verdade na qual nós não podemos nos fiar. E essa é outra brincadeira que de vez em quando eu faço com os alunos. Olha, não vão lá no Machado de Assis para tentar entender como é o fim do Império, o começo da República, porque ele pode ter inventado. E o Tomás Eloy Martínez, jornalista e escritor argentino, uma vez contou, numa palestra lá no Teatro da Geografia, ele contou que uma vez um jornal argentino construiu um infográfico sobre a morte da Eva Duarte e da Evita Peron, a partir do Santa Evita dele. Ele disse que abriu o jornal, viu aquilo, ficou feliz e falou, mas e agora, o que eu faço? Eu ligo para eles e conto que eu inventei metade disso aqui? Né? Ocorre que é uma verdade tão boa, né, que como na formulação final do The Man Who Shot Liberty Valance, né, o homem que matou Facínora, né, às vezes é melhor você publicar a lenda. É uma verdade tão boa por quê? Porque ela com muita frequência consegue condensar elementos variados. Ela consegue sintetizar num personagem, numa ação, um conjunto de procedimentos, um conjunto de vontades, um conjunto de desejos daquela época. A gente não pode fazer isso. Né? A gente, às vezes, faz o momento contrário. Não é? Quando Ginsburg parte lá do Menóquio para pensar, né, um caso absolutamente singular, né, um sujeito que hoje talvez fosse classificado como histérico, né, ele parte lá do Menóquio e desbrava um conjunto de tensões, de possibilidades, né, toda uma cosmogonia. Ele está fazendo um momento contrário. A ficção, em geral, faz a busca dessa espécie de universo sintético, condensado, em que você consegue, num só personagem ou numa frase, reunir um monte de verdades. Não é verificável aquilo, claro, né? Mas para o leitor, a percepção daquele tempo, a sensação de que aquilo, de alguma maneira, ajuda a compreender o que havia no Brasil Império, ou no princípio da República, para continuar no exemplo machadiano que eu usei agora há pouco, a percepção é ampla. Não é? Eu lembro sempre aquela crônica, que na verdade é um continho, não é? que o Machado publicou, se eu não me engano, no dia 19 de maio de 1888, 6 dias depois da abolição, em que ele conta a história de um senhor que tinha o Pancrácio, né, seu escravo doméstico, e daí ele conta que ele se antecipando à decisão oficial, ele libertou Pancrácio. E daí ele chegou para o Pancrácio e falou, Pancrácio, se você quiser continuar morando aqui, você pode morar. Eu não vou te pagar, mas se você for fazendo as coisas, você vai ter casa, você vai ter comida. E o Pancrácio topou. E daí ele, um precursor abolicionista, né, ele tem lá na casa dele o Pancrácio e a relação é perfeita. De vez em quando ele dá uns cascudos, porque o Pancrácio sai da linha. Ele não paga, porque ele dá comida e casa, e o Pancrácio faz tudo. Mas o Pancrácio é um homem livre. Veja, num brevíssimo conto, a gente tem a percepção não só do significado para muitos do que foi a abolição da escravidão em 1888, mas de uma série de valores que persistem até hoje, de uma mentalidade escravista que é hiperresistente. Né? Num continho do Machado,
não é? O Pancrácio não existe, o Senhor do Pancrácio não existiu, o Senhor do Pancrácio tampouco. Mas ali você tem um microcosmo de uma relação na qual você pode enxergar dezenas de brasileiros, passados e presentes, que acham mesmo, né, que foram precursores de um gesto inovador ao transformar o seu escravo num escravo. Essa leitura, ela só é possível através de uma literatura considerada, entre aspas, boa, de um ponto de vista estético formal, ou a má literatura também pode ser portadora desse tipo de significado? Eu penso, por exemplo, na formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, onde há toda uma classificação entre boa e má literatura, né? E é a boa literatura aquela prenhe dos significados amplos que creio do tipo que você se refere agora. Literatura ruim também serve para esse tipo de estudo? Depende um pouco do que a gente chamar de literatura ruim, né? Porque tem algumas coisas que de fato são tão ruins que não servem para nada, porque você não consegue chegar no fim. Mas eu sei que o sentido da sua pergunta é outro, né? Uma literatura que pleiteie uma condição artística, né? Como dizia o Zé Paulo Paes, uma literatura de proposta, né? E o seu suposto contraponto, que seria a literatura de entretenimento, né? Eu acho que nessa literatura de entretenimento, bom, eu estudei, ainda estudo policiais, né? Que tem muitas coisas boas, mas tem um mar de bobagem. Na literatura de entretenimento, eu acho que também você enxerga muitos desses traços e você pode pensar também essa... Há uma frase do Sartre, o Nelson lembra que nós romancistas se formaram lendo literatura de segundo time, exatamente. Há uma frase do Sartre, que está lá no estudo dele sobre Flaubert, né, o idiota da família, que é um dos mais monumentais estudos que já foram feitos, né, de 71, né, o idiota da família em 3 volumes. E Sartre faz muitas ressalvas a Flaubert, mas ele acaba concluindo de maneira muito próxima a Flaubert com frequência, e num determinado momento ele usa uma frase que é quase 100% flaubertiana. Ele diz assim, para compreender o mundo ao seu redor, para captá-lo pela minúcia da linguagem, a gente lê a ficção, e assim a gente alcança a inalcançável verdade, né? Muitas vezes, essa inalcançável verdade das mentiras, essa inalcançável verdade aparece em textos que não têm uma sofisticação na sua construção textual, que são banais, às vezes são formulares, né? A reprodução de uma mesma fórmula, etc., né? Mais do que a qualidade do texto, eu acho a forma de leitura, a maneira de ler, né? Os caminhos por meio dos quais você vai lendo, você vai preenchendo, né? O Humberto Eco fala isso, né? Que a leitura é na prática um exercício de preencher os interstícios do texto, né? A gente vai lendo e conforme nós vamos lendo, nós vamos fazendo não só as ligações, mas a gente vai preenchendo aquele texto. Isso você pode fazer tanto com Borges quanto com Paulo Coelho, né? E eu não acho que Paulo Coelho seja das piores coisas que exista, né? Tem coisa bem pior que Paulo Coelho. Inclusive, também tem coisa bem melhor, né? Tem. Você pode fazer isso com Joyce ou você pode fazer isso com aquele livrinho policial que você comprou na banca de jornal, né? A leitura, lógico, tem que ser calibrada, né? A leitura tem que ser situada, você tem que achar o jeito de ler, mas de qualquer maneira, eu acho que não precisa ser a grande literatura. Maravilha. Júlio, nós infelizmente estamos agora próximos do fim dessa fantástica entrevista, né? O PH Lima 94 acabou de fazer uma pergunta que me parece interessante, como podemos estudar
ficção e história nos romances históricos, mas eu gostaria também de colocar uma questão, me parece boa para nós encerrarmos. Acho que a gente tem uns 3 minutinhos, Júlio. O que o jovem pesquisador pode fazer nesse campo, né? O que está pedindo aí para ser estudado, para ser explorado? Eu acrescentaria, é necessário gostar de literatura para estudá-la? Claro, cada um também pode ter uma relação com o seu estudo, com a sua pesquisa, meio de sofrimento, né? Pode achar que pode ser... bom, eu já estudei discurso militar, e daí eu não tinha nenhum interesse pelos militares, nem nenhuma simpatia por eles, mas abandonei. Mas eu acho que para estudar ficção você tem que ter, sim. Eu primeiro não consigo imaginar muito que alguém vá buscar isso se já não gostar de literatura. Mas eu acho que para estudar ficção a pessoa tem que ter, sim, um interesse, um gosto muito grande pela leitura de ficção, porque também não é uma leitura fácil, né, João? Ela é mais agradável do que ler Manifesto Militar, mas não é uma leitura fácil, uma leitura que o tempo todo te coloca desafios, principalmente para nós, né, historiadores, que somos leitores profissionais, e muitas vezes acostumamos o nosso olhar, acostumamos a nossa forma de ler a um certo padrão. E daí você tem que mudar, você tem que variar, né? Eu acho que hoje tem um monte de coisas para estudar. Eu acho que tem um monte de coisas. Pensando a partir da história, né? Pensando a partir da história. Eu não vejo estudos sistemáticos aqui na história de autores mais recentes. Talvez por aquela urgência, não é? de evocar o passado, o fato de que o passado, embora seja uma terra estrangeira, é o território por onde a gente circula, em geral escolhem autores mais distantes cronologicamente de nós. Então acho que mas seria muito interessante você buscar, por exemplo, um autor, eu gosto muito, mas eu acho um autor essencial, que é o Milton Ratum. Então eu acho que há muita coisa a ser estudada no presente. Só uma coisa, quem fez pergunta e eu não respondi, depois manda a pergunta. Manda pergunta. Eu anotei as 2 perguntas do Átila Arruda, eu anotei aqui, depois eu passo para você. Tá bom? Maravilha, maravilha. Legal. Desculpa, não sei se eu interrompi a sua última. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então eu acho, meus caros e minhas caras, que desgraçadamente é tempo de encerrar, né? Temos que encerrar. Então eu agradeço enormemente, Júlio, obrigado a você, a toda a equipe da Revista de História por essas sessões incríveis que vocês têm promovido, né? E muito obrigado a todos e a todas que participaram com seus comentários. Tem gente fazendo pergunta agora, vai cair a transmissão e tem gente fazendo pergunta. Eu gosto do Julian Fuchs. Gosto muito do Julian. Essa deu para responder. Né? Muito obrigado pela participação de todos e de todas, e depois confiram aí com calma, novamente, revejam essa entrevista. Júlio, valeu. João, super obrigado para todo mundo. E na semana que vem tem a Gabriela falando de questões indígenas na Live da História, e eu volto a ser o entrevistador. É isso aí. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.